Então, hoje eu estava aqui em casa pensando sobre democracia, né? É uma palavra que a gente tem ouvido falar tanto sobre democracia, democracia, democracia. Então, lá, o que é uma pessoa falou para mim, Leica, antes de tu falar qualquer coisa, tu vai pesquisar para saber o que significa a palavra, né? Está vendo todos esses acontecimentos que estão acontecendo no nosso país, né? Que eu tenho 37 anos e nunca tinha visto uma política mexer tanto com vários tipos de pessoas, de idade, de classe, que até criança mesmo a gente vê muitas vezes cantando a música de um ou do outro e dizendo sempre assim, democracia, democracia, né? É o sistema político em que os cidadãos elegem os seus dirigentes por meio de eleição. Quer dizer que é a maioria, né? E estamos aí vendo que veio a nosso país, que é o Brasil, lógico, presidente Bolsonaro, hoje ele é o presidente ainda, porque ele ainda está no poder, e veio a eleição para próximo ano, já a gente saber de quem era que ia estar no poder. E falou-se sobre tanta coisa, rolou muita coisa, e a gente parou para pensar assim, ó, democracia, né? Uma democracia que a gente, pessoas, elege uma pessoa. E teve a primeira votação, o primeiro turno. O Lula, Luiz Inácio Lula, né? Como é conhecido, ganhou. No primeiro turno, não ganhou de primeiro, mas ficou na frente de Bolsonaro. E aí o que foi que fizeram? Vamos de novo fazer o segundo turno. Vamos fazer o segundo turno. E aí, de novo, o cara não, porque ganhou com pouca porcentagem, com um, ou com dois, ou com três. Podia ser 5 votos a mais. Mas quem ganhou, quem ganha é quem o povo elege, não é a democracia. Na democracia onde a maioria elege uma pessoa. Eu sei que o Brasil está dividido, né? Está dividido. Eu estou aqui não para dizer assim que quem é certo ou quem é errado, porque foram vários absurdos de pessoas intelectuais, inteligentes, que se agredia a troco de nada, a troco de nada, né? É, chamando os nordestinos de pessoas burras, né? Idiotas, né? E a gente só tem que fazer a nossa parte. Seu direito começa quando o meu termina. Eu não posso, nem devo, nem quero mandar na opinião de ninguém. Fulano tem um histórico, Cicrano tem um histórico também. Então você vai votar na pessoa que você acredita que você quer ali em cima. Eu sempre disse o seguinte: a gente está no país que a gente não tem que escolher fulano ou cicrano, a gente tem que pedir a Deus que a pessoa que chegar ali tenha direção, tenha equilíbrio, que Deus guie, né? Porque eu escutei muito essa frase, Deus acima do Brasil, Brasil acima de tudo e Deus acima. Essa frase soou muito, né? Então, vamos colocar em prática, né? Já foi. Acho desnecessário, né? Não, porque a gente tem que lutar. Poxa, só é democracia quando é do lado do que perdeu? Só é democracia quando do lado do que perdeu? Não precisa disso. A gente não precisa disso. A gente precisa agora se unir e pedir a Deus que Ele tenha misericórdia da nação, né? Que, independente que seja Jair Bolsonaro Messias ou Luiz Inácio Lula, que sempre eu sempre disse que faça o melhor. E assim, a gente viu que até a igreja se envolveu muito, 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 né? Falou muito sobre família, né? Onde a gente sabe que ninguém é perfeito, somos seres humanos. Somos seres humanos. E na igreja não é sinônimo de perfeição. Não, a gente está ali, como a palavra mesmo diz, que Deus não veio para o santo, veio para o doente. Ali é um hospital de pessoas que estão doentes, de pessoas que precisam, né? E falou muito sobre família, né? Família, família, família.
E aí você para pensar, quem hoje, né, entre os dois candidatos, está com a primeira esposa? É família. Família não é um elo que não é para se quebrar. Eu não falei muito sobre isso, porque até porque eu eu não sou mais casada, então não tem porque eu estou dizendo família. A gente fala família, sim, que tem que. Quando a gente vê antigamente, independente que o homem fosse bom, que a mulher fosse ruim, se casava para viver o resto da vida. E hoje não. Então, o que você proclama tanto de família, que assim, eu acabei meu relacionamento, estou começando com outra pessoa. E a outra família, né? Aí rolou também uma parada não, uns comentários, né? Que Lula vai fechar a igreja. Gente, parem com isso. Parem com isso. Isso não existe. Não pode. Maior do que Deus, ninguém. Quando Silas e Paulo estavam no calabouço, eles não sabiam o que fazer. E aí perguntou: vamos fazer o quê? Vamos adorar. Vamos adorar. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, Mesaque, os três que foram jogados na cova, na fornalha, eles disseram assim: ainda que ele me mate nele. Ah, não, quem disse ainda que me mate, eu esperarei nele foi Jó. Eles disseram assim: se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. E a gente tem que dizer isso. A gente orou para que fosse feito o melhor. E na realidade não cai uma folha no árvore se Deus não permitir. Tudo é permissão de Deus, né? Deus ele permite o ar, Deus ele permite o sol. Se Deus quiser, ele destrói, né? Ele é o dono do banco, ele é o dono do homem, ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, ele é o dono de tudo, né? E muitas vezes nós, seres humanos, queremos ensinar Deus a trabalhar, né? Porque eu escutei uma irmã, várias irmãs, né, na igreja. Teve uma que disse que o Satanás, que tinha feito pacto, que tirou a tripa, que botou o olho, e que não sei o quê, e tererê, tarará, e aquilo tudo. E eu, meu Deus do céu, não me pronunciei, porque eu acredito assim, sabe? Que só chega ali quem Deus permitir. E a gente tem que aceitar e pedir a Deus que faça o melhor, né? E foi muitas críticas, muita coisa, e eu vejo, vamos democracia, a democracia, vamos parar. Gente, aí para os caminhoneiros, aí para. Então você não está sendo democrático, você está sendo querendo uma coisa que é sua escolha. E o país? A gente não tem direito a escolhas, né? Democracia, né? A gente elegeu pessoas que equivalem à maioria. Então, se a maioria elegeu, é tão bonito aceitar. Perder, nem sempre, toda vez que perdemos é uma perda total. Perder, às vezes, significa ganhar, né? E aí teve o da igreja, né? Não, porque a gente tá tudo orando e os irmãos em jejum ia para frente das casas e se ajoelhava para orar, para pedir, para que. E se esqueceram que a gente só tem que idolatrar uma pessoa só. Uma pessoa não. Deus. A gente tem que idolatrar Deus. Toda honra, toda glória, majestade, poder é de Deus. E a gente tem que idolatrar Ele. Primeiro Ele, segundo Ele, Jesus, eu te agradeço, Jesus, Jesus, Jesus. E as pessoas estavam se deixando. Não, porque fulano. Eu sei que entre os dois não existe inocente, né? Não tem inocente. Porque a política, ela ela é, eu costumo dizer que a política ela é nojenta, eu acho, né? Que se vende valores, você perde o valor, se vende. Se você compra uma joia e ela tem aquele valor, não é o dinheiro, é o valor que significa para você. E política, o valor é o dinheiro, né?
que é milhares de dinheiro. E aí as pessoas se perdem, né? No meio do caminho, perde sua identidade, perde seu caráter. E aí quer julgar um ao outro. Não fui a favor quando as pessoas fizeram fake news e falando sobre Bolsonaro, porque além dele estar ali, ele tem uma família, né? Que você pensa que é só a pessoa, não. Tem a família também que sofre, escutar as coisas que escuta. Como também o Lula, né? Que a gente viu tanta gente indo para Face, colocar coisas desnecessárias. E eu acho que se cada um fizesse a sua parte, sem agredir uns aos outros, respeitando o meu direito, que ó, é o meu direito, vou ali, vou votar e volto para minha casa. Mas não, se a empatia, a gente se gradiando. Gente, eu sei que é uma coisa muito importante, que é quem vai tomar conta do nosso país. Mas a gente tem que dizer assim, ó, tudo está na mão de Deus. Só chega ali quem Deus permitir. Só chega ali quem Deus permitir. Então, se ele, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou, foi porque Deus permitiu. Então, vamos acalmar nossos ânimos, vamos pedir a Deus para dar sabedoria a ele, né? Para ele saber administrar, né? Ver os pontos que foram negativos, começar a fazer valer a pena, que seja produtivo, né? E pedir a Papai do Céu para ter misericórdia da gente, né? Porque aí diz assim, não, porque Bolsonaro fez muita coisa, Lula é um ladrão. Gente, um presidente, ele não ganha o que realmente ele deveria ganhar, porque ele toma conta de uma nação. E ele não ganha o que ele deveria ganhar, ele ganha pouco ainda. Mas tem muitas regalias, né? Tem como ele poder fazer, aí encontraram um triplex de Lula, porque Lula é ladrão, porque Lula roubou isso, lá. E de onde vem tantos prédios, tanto imóvel de Bolsonaro? De onde vem? Nosso dinheiro também. Então não existe nem um bonzinho, nem ruizinho. Não. Se tivesse podido, se tivesse assim outra pessoa, com certeza votaria. Não votei nulo, não votei nulo. Mas assim, se tivesse possibilidade de vir outra pessoa que a gente visse assim, que realmente. Eu gostei muito daquela de Simone, mas ela não veio, né? Os votos foram pouco. Mas eu gostei das propostas dela, né? Porque não é só depende do presidente, depende de uma comissão, né? Depende de todos aqueles que estão sentados ali naquela bancada de aprovação. E foi difícil de ele governar, né? Porque teve muita complicação. Queria fazer um projeto, outro não queria, e daí desce de novo, e aí volta, e fica nisso. E com a graça de Deus, ele conseguiu fazer muitas coisas boas, né? Muitas coisas boas. Eu não vou. E por motivo de força maior de Deus, não é a nossa, é de Deus. Não chegou ali, porque não era vontade de Deus, né? E quem está no poder, que vai assumir dia 1, é o Lula, Luiz Inácio Lula, né, da Silva. Então, gente, vamos aceitar, né? Vamos tentar ter empatia, né? Porque se fosse ao contrário, né? Então vamos ter empatia, vamos esperar o que vai acontecer, não jogar praga, não, agora vocês vão ver, agora vai daí. Não, porque se fulano que votou em Lula sofre, você vai sofrer também. Então parem com isso. Veja pessoas que são tão inteligentes, que você fica assim, ó,
Não acredito que uma pessoa dessa tá fazendo um negócio desse, não. Eu fico, meu Deus do céu, como é que pode? Perder, ninguém acha legal perder, porque é péssimo perder. A perca é horrível, é horrível. A gente, a gente nunca está preparado para perder. Mas faz parte da vida da gente, né? Então, que possamos, né, ter um mínimo de empatia pelo próximo, respeitar os nordestinos, porque ninguém é obrigado a ter o mesmo pensamento, não. A maioria pensou, quis Lula. Não, mas foi com tão pouca possibilidade. Mas quis, né? Mas aposentadoria, mas quis. Então, não tem o que se fazer. A única coisa que podemos fazer é orar. Agora sim, se reunir, orar, pedir a Deus para que quem for dominar, que Deus guie, que Deus ele guie, né? Só isso que eu vou deixar aqui registrado, porque isso muitas vezes incomoda. Você abre o Face, palavras de ofensas, palavras negativas, vamos fazer assim, não sei o quê, agora vamos sofrer. Então, pra quê? Não, porque agora vocês vão ver o que vai acontecer, porque ganhou e aí vai. Não vamos fazer isso, não. Vamos dizer assim, Deus, eu entrego tudo a ti. Cuida de tudo para mim. Cuida da minha casa, dos meus filhos, da minha pátria. Cuida de tudo para mim. Porque não vai só ser afetado quem votou em Lula, não. Quem votou em Bolsonaro também vai ser afetado. Então, já que a gente vive num país democrático e a maioria foi quem elegeu o Lula, respeitar, gente. Respeitar a cidadania, respeitar, né? E parar com essas coisas feias de estar colocando em Face, coisa. Que isso, que. Sem necessidade. É desnecessário. Né? Vamos botar coisas positivas. Oh, que o dia hoje seja maravilhoso. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus dê livramento. Que Deus faça com que sejam prósperos os dias de pessoas boas quanto que Deus ele faça a diferença no meio do Brasil, que Deus ele faça que o Brasil seja próspero. É isso, porque as palavras têm poder. Fé é tudo aquilo que a gente não vê, mas que acredita. Então eu estou dizendo assim, Deus, eu não estou vendo, mas eu estou crendo que ainda há esperança para o Brasil. Eu não estou vendo nada, mas eu estou crendo que o Senhor vai guiar quem está ali na frente. Deus, eu não estou vendo a porta de emprego, não estou, mas eu creio que o Senhor vai fazer movimentos para abrir porta de emprego. Deus, eu não estou vendo a educação, a melhor educação. Não, não estou. Mas eu creio que o Senhor vai levantar pessoas para colocar ali, que tenham amor pelaquilo que está fazendo. Deus, eu não estou vendo na saúde, mas eu creio que Deus, ele vai usar, ele vai fazer, porque o Brasil está nas mãos de Deus. Deus está acima de tudo. Então a gente tem que acordar de manhã com esse pensamento assim que Deus ele vai fazer, que Deus ele guie, que Deus ele mude, que é isso, né? Só estou passando aqui para dizer isso e dizer que os nordestinos são fantásticos, que os nordestinos eles têm opinião, independente disso daqui, eles têm opinião. Então são pessoas, não são pessoas idiotas, porque eu sou nordestina. Não me considero idiota, né? Me considero livre para fazer escolhas, né? A democracia é isso, você escolher o que você quer e vencer a maioria, e foi o que aconteceu. Então vamos aceitar, se desarmar, eu escuto muito essa palavra, que a gente vive muito armado, então vamos se desarmar, né? E deixar Papai do Céu guiar quem chegou ali no poder, viram?
Que Deus ele continue nos abençoando, continue fazendo o que não podemos fazer, né? E é isso, gente, é isso que eu tenho para dizer para hoje. Eu sei que vai ter enxurradas de críticas, mas o que você pensa não muda o que eu sou nem o que eu quero, não muda. E o bom é isso, que o que você está pensando não tá mexendo comigo, porque não é que eu seja esquerdista, não sou, nem sou. Eu sou, eu sou uma pessoa que quero que dê certo, que essa roda gire e dê certo, que o sistema dê certo, que tudo flua. Eu quero isso. Não tá se degradando, brigando. Já foi, né? Já foi, já teve o primeiro turno, o segundo turno, com um ou com 2 pontos na frente, com 3 pontos na frente, com quantos 1.000 pontos na frente. Já foi. Vamos aceitar e pedir a Deus que Ele faça o melhor.